quinto encontro do Selo da Diversidade Étnico-Racial. Sou Jaqueline Sobral, estou como supervisora do programa Selo da Diversidade Étnico-Racial. O programa Selo da Diversidade Étnico-Racial é da Prefeitura Municipal de Salvador, coordenado pela Secretaria Municipal da Reparação, SEMU. Esta secretaria tem como missão a promoção da equidade racial e valorização da diversidade na cidade de Salvador. Atualmente, a secretária municipal é a senhora Ivete Alves do Sacramento. O Selo da Diversidade Étnico-Racial visa estimular o combate ao racismo, a promoção da equidade e a valorização da diversidade racial nas organizações na cidade de Salvador. A diversidade e inclusão étnico-racial devem fazer parte do planejamento estratégico e interseccionalizar com todos os setores da empresa. Assim, fica mais fácil implantar uma política de gestão de pessoas que trabalhe os vieses inconscientes e que crie mais oportunidades, gerando mais diversidade étnico-racial em seu quadro colaborativo e um clima organizacional mais inclusivo. É interessante lembrar que as ações das organizações devem estar alinhadas com sua verdadeira essência, indo além de campanhas publicitárias, com modelos negros, por exemplo. Devem, sim, trabalhar no combate de seus vieses inconscientes, gerar oportunidades, construir um ambiente mais diverso e plural, além de um clima mais acolhedor, participativo, empático, que proporcione mais respeito, criatividade, inovação, ou seja, a verdadeira inclusão. Este ano, convidamos um especialista e uma especialista que falarão sobre Employer Brand versus diversidade e inclusão étnico-racial e o efeito dos vieses inconscientes para a diversidade e inclusão étnico-racial nas organizações. Para mediar este evento, convidamos Renata Martorelli, diretora fundadora da Pontos Diversos, Associação para a Promoção da Diversidade Sociocultural e Ambiental, e também diretora de Diversidade da ABRH Bahia, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Graduada em Administração, especialista em MBA em Gestão Estratégica, formação em Psicologia Social, facilitação de propósito de vida, projetos criativos, colaborativos e sustentáveis, intervenções comunitárias, entre outras. Lembrando que a Pontos Diversos é uma empresa certificada com o selo da diversidade étnico-racial na categoria reconhecimento. Então, Renata, seja bem-vinda e aí passo aí a bola para você levar aí esses dois grandes que estão aí com a gente para falar sobre este assunto aí conosco. De antemão, obrigada e obrigada a todos que estão aqui presentes. Vamos lá, Renata. Obrigada, Jaque. Agradeço demais o convite, em seu nome, em nome da secretária, pela SEMUR, né, a Prefeitura de Salvador, o selo da diversidade étnico-racial, que muito honra Pontos Diversos, né, por ser certificada. Então, essas pautas de classe e de raças transversalizam, interseccionam todas as ações da Pontos Diversos em todos os nossos âmbitos de atuação, né? Então, o diálogo, a gestão e a governança intersetorial tem sido de fundamental importância. Envolver esses atores todos no jogo social não tem sido apenas estratégico, mas também urgente e necessário para gerar processos de transformação mais conscientes e impactos positivos para toda a sociedade. Políticas públicas, pautas estratégicas, empresariais e os movimentos sociais devem dialogar. Então, propondo este diálogo, este evento contará com a participação de dois ilustres convidados que trarão suas experiências para brilhantar aqui um pouco mais essa nossa manhã. Então, agradecemos a participação de todos os inscritos e contamos com a interação de todos, todas e todos aqui no nosso chat, né? Então, fiquem à vontade, que as perguntas vão ser lidas durante as explanações dos convidados e a gente vai dialogar com vocês nesse momento. Então, o posicionamento é a palavra-chave da vez, né? Isso não vem de hoje, nem dos discursos polarizados, nem dos padrões socioculturais dominantes, excludentes, geradores de desigualdades sociais, e nem da convocação de pautas urgentes de sustentabilidade, seja ela
econômica, social, ambiental. Então, temas como capitalismo de stakeholders, consumo consciente, práticas de ESG, ODS, os relatórios de sustentabilidade, né? Então, para vencermos essas questões estruturais, o racismo estrutural, nós precisamos nos posicionar, valorizar e consumir de maneira mais consciente e sustentável. Então, seja por seguir uma tendência de mercado ou um chamado da sociedade, muitas marcas estão se posicionando e investindo em referenciamento e diferencial das marcas para gerar valor para a sociedade como um todo. Então, portanto, eu convido para falar de employer brand, de vieses inconscientes, de diversidade étnico-racial, Janaína Gama e Gênison Honorato. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vinda e bem-vindo, né, para esse nosso palco virtual. Então, eu peço a licença para apresentar inicialmente, formalmente, cada um de vocês dois, e em seguida eu já passo a palavra, certo? Então, Janaína Gama, ela é consultora, palestrante e head de educação corporativa da Mais Diversidade. Ela é formada em letras em direito, concluiu um mestrado em políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ e uma especialização em direitos humanos, gênero e sexualidade na Fiocruz. Fez ainda cursos importantes como Gender Pro Capacity Building da George Washington University e o certificado em estudos afro-latino-americanos da Harvard University. Atualmente, concilia o doutorado em políticas públicas, em políticas sociais, perdão, da Universidade Federal Fluminense, como o MBA em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG, e participa do grupo de estudos de Neurociência, Gestão, Liderança e Performance do Instituto Connectons. Então, ela vai falar o tema que Jaqueline vai falar com a gente, são temas dos vieses inconscientes e para a diversidade étnico-racial nas organizações. Aproveito e apresento também Gênison Honorato, especialista em design de cultura organizacional e palestrante, consultor de inovação, branding e rede e liderança. Formado em psicologia com especialização em marketing e designer digital, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento e implementação do Employer Branding da L'Oréal Brasil. Participou do TEDx 2012, onde levou a discussão sobre talento. O talento está em todo lugar. Atualmente é gerente de Employer Brand e Diversidade da OLX Brasil, diretor de inovação e relações institucionais, no Chão Criativo, projeto de tecnologia, educação, arte e cultura. E ele vai falar sobre o tema Employer Brand, Diversidade e Inclusão Étnico-Racial. Então, para darmos início, né, passo a fala aqui para a Janaína, que vai falar sobre os efeitos dos vieses inconscientes para a diversidade étnico-racial. Então, eu gostaria primeiro que os dois dessem um alô para a gente, já passo aí a voz para a Janaína. Gente, Oi, desculpe, gente, Janaína. bom dia. Oi. Bom dia, Janaína. É só para solicitar que os participantes desliguem a câmera, só para a gente ficar com os palestrantes, porque aí vai facilitar para a gente. Muito obrigada, por favor. Desconectem as câmeras. Obrigada e desculpem. Nada. Gênesis, você quer dar uma palavra? Que aí depois já engate e sigo o barco. Então pode ser. E, gente, depois vai ter o papo, né? Eu gosto também de ver todo mundo, as carinhas e as expressões. Mas eu estou muito feliz, né? Eu, como baiano, morando aqui há quase 10 anos no Rio de Janeiro, de poder fazer essa fala, já disse isso para a Jaque, agradeço o convite. Para mim é muito do meu interesse ter essa conversa e estar cada vez mais próximo do ecossistema da Bahia, de Salvador, por motivos diversos. E é motivo de muita alegria, de muita felicidade estar aqui, de poder aprender também nessa troca e poder trazer também alguns aprendizados que eu venho tendo aí nessa longa jornada até aqui. Então, muito grato, muito feliz. Obrigado, Rê, pelo convite, a introdução, Jaque, pelo convite. Acho que a gente tem muito papo pela frente com uma pessoa tão brilhante como a Janaína, que está ao lado, é muito, muito bacana. Obrigada, Gênison. Gente, eu estou muito nervosa, né? Bom dia a todo mundo. Obrigada, Renata. Obrigada, Jaque, pelo convite. Bom dia para todo mundo que está aí. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu sou carioca. Então, assim, infelizmente, eu sempre brinco com a Jaque, só estive em Salvador, na Bahia, para trabalhar. Preciso conhecer, né? Inclusive, o nosso início da nossa conversa, Gênesis entrou no meio, eu estava falando que a Ilha de Taparica é um lugar que eu quero muito conhecer, a Renata falou que já morou lá. Para quem lê o livro Um Defeito de Cor, né? A história, né? O livro começa ali, né? Numa dessas felizes coincidências da vida. Eu não vou dar mais spoiler, até porque não é o tema de hoje, mas fica aqui o convite para quem não lê o livro para ler.
Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Como o Gênison falou, a gente vai ter um momento para a gente conversar aqui. A gente tem um tempo muito limitado, então eu vou começar a minha apresentação e a gente deixa para se conhecer melhor e tirar dúvida quando tiver o momento apropriado depois da apresentação do Gênison. Gênison, eu também estou muito alegre de te conhecer, eu não te conhecia, e muito bom ter essa ponte, né? E a gente que trabalha com diversidade, a gente sabe que o nosso trabalho é a partir de pontes, não é mesmo? Vamos conversar. Deixa eu botar aqui a minha apresentação. Agora sim. Peraí, gente. A tecnologia, né? Teve uma hora que eu levantei aqui, gente, é porque eu fui fechar a porta, porque eu moro em Copacabana. Não sei quem conhece Copacabana. Em Copacabana tem gente vendendo ovo, tem gente vendendo comprando coisa velha. Aí volta e meia vem aqui um carro de som fazendo essa propaganda. E como tá gravando, eu falei, caramba, como tem treinamento sem gravação, passa, né? Mas vai ficar gravado, quer comprar carro do ovo, carro camarão, não vai ficar muito legal, né? Essa gravação. Agora sim, botei aqui uma carga. Vamos lá. Vamos falar sobre viés inconscientes, né? Mas antes de falar de viés inconsciente, né? É sempre bom a gente lembrar da nossa racionalidade. Porque nós, seres humanos, a gente acha que toma as melhores decisões possíveis da melhor forma possível, né? E foi isso que alguns cientistas tentaram comprovar num experimento. O que eles fizeram? Eles tentaram verificar se uma música poderia influenciar a compra de determinados vinhos. E o que eles fizeram? Durante um período, colocaram 2 vinhos, um francês e um alemão. Para quem toma vinho, para quem gosta de vinho, sabe que tem essa diferença, né, gente, de sabor, de uva, de preço, mas não. Ambos os vinhos, eles eram muito semelhantes no preço, tinham o mesmo preço, semelhantes na uva, no sabor, para não ter para tirar esse tipo de informação na decisão dos consumidores que participaram do experimento. A única diferença era a nacionalidade. Francesa ou alemã, indicado uma bandeirinha, estavam no mesmo local, né, da prateleira. Gênison, que trabalha com marketing, sabe disso. Todo mundo que trabalha com marketing sabe disso. Quanto, dependendo do lugar que esteja um produto, vai chamar a sua atenção e vai te estimular a comprar. Mas estavam todas no mesmo preço, mesmo local, mesma altura, e em dias alternados eles tocavam uma música. Ou uma música alemã e uma música francesa. E qual foi a surpresa? No dia que eles tocavam a música francesa, quase 77% dos vinhos franceses foram vendidos. E quando eles tocavam música alemã, 73% dos vinhos alemães foram vendidos. E eles foram perguntar para as pessoas, né? Das 44 que participaram do experimento, se elas tinham notado a música. Das 44, somente 14 notaram a música ao fundo. E somente uma falou, olha, eu ouvi a música e de fato eu decidi comprar. E outros experimentos semelhantes já tinham acontecido. E olha que interessante. Em outros estudos, os pesquisadores descobriram que quando se toca uma música clássica ao fundo, em vez de uma música popular, de uma música pop, enfim, que está nas grandes paradas, nas grandes lugares de sucesso, né? Paradas de sucesso, isso incentiva as pessoas a comprarem mais vinhos caros e a gastar mais em restaurantes. Então, primeira dica, hoje, dado esse treinamento, preste atenção na música ao fundo. Se vocês entrarem no lugar, começar a música clássica, que vocês lembrem desse treinamento, e preste atenção na sua decisão na hora de consumir. Isso aqui é para a gente lembrar o quanto tomamos decisões muito mais de uma maneira inconsciente do que consciente. Né? É claro que essa questão de vinhos caros, gastar mais em restaurante, isso a gente aprende. Porque quando a gente olha nos filmes, nas séries, ou até mesmo na descrição de um livro, lugares refinados, automaticamente a gente linka lugares refinados com música clássica. Você não linka, por exemplo, um churrasco com música clássica. Porque um churrasco é uma festa informal. E informalidade não combina com música clássica, claro, a partir desse mundo que a gente vive, em que a gente estamos imersos e imersas, né? É claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, dependendo da cultura, dependendo do crescimento que ela tenha, né? Do convívio ao redor. Mas isso aqui é para lembrar
mais uma vez, que nós, seres humanos, a gente sempre acha que é o último biscoito, ou como dizem bolacha em São Paulo, não sei como é que se diz em Salvador, vocês podem colocar aí ou na Bahia, se é biscoito ou bolacha. Mas a gente sempre se acha o último biscoito ou última bolacha do pacote da racionalidade. A gente sempre acha que a gente está tomando as melhores decisões possíveis da maneira mais racional possível. E a teoria dos viés inconscientes vem trazer isso à tona, vem mostrar para a gente que a nossa parte consciente é a menor parte. Então, os nossos atos, as nossas crenças, elas tomam a maior parte do nosso dia a dia e nas nossas decisões. E é por isso que essa teoria é super importante para a gente se conhecer, né? O autoconhecimento faz parte desse processo também de diversidade e inclusão, e o quanto a gente vai ver aqui hoje, o quanto essas decisões inconscientes, elas levam a decisões de pior qualidade. E aqui, gente, eu também trago de novo a importância da gente entender que o nosso cérebro é uma esponja. Então, tudo o que está aqui dentro é moldado a partir do quê? Das nossas experiências de vida, né? E esse livro Cérebro, uma Biografia, que é maravilhoso, quem puder ler, lê, que é bastante interessante, ele traz isso muito forte, né? O quanto todos os detalhes do nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, o que a gente assiste, o que a gente lê, tudo, na verdade, como ele coloca aqui, vai deixando marcas no nosso cérebro. E são marcas, e claro, se cada ser humano ele tem uma família diferente, uma cultura diferente, um trabalho diferente, relações diferentemente, cada cérebro, claro, é individual, é único. E daí a riqueza humana, da diversidade humana. Cada ser humano é único, não existe ninguém igual a ninguém. Então, é importante a gente entender que da forma como a gente pensa, da forma como a gente toma decisão, isso sim vai estar influenciado pelo local onde a gente vive, com quem a gente se relaciona, o que a gente lê, o que a gente vê. Então, Eu acho que a Janaína caiu. Vamos ver aqui, né? Se ela retorna. Isso, acho que foi alguma questão de conexão aí que Janaína trouxe. Estão me ouvindo? Estou. Sim. Acho que enquanto Jaqueline não volta aí, né, essas questões dos vieses são bem significativas, né, nas nossas leituras, na maneira com que a gente vê e enxerga a sociedade, né? Então é bem importante a gente ouvir a continuidade aí da fala dela. oi, gente, apareceu aqui para mim uma mensagem que eu fui removida. Retome, então, por favor. Não é, menina? Mas que coisa é essa de me revolver, gente? Que isso? Veja que você vai ser sempre muito bem-vinda na Bahia. Então, retome, por favor, com toda essa nossa energia Rê, para receber de volta. eu parei em que parte, Rê? Eu estava nessa parte aqui de quem a gente é? Isso, exato. Exatamente. Perfeito. Então, aqui só para lembrar que somos únicos, né? A neurociência que comprovando o quanto essa diversidade humana ela é rica, né? Mas o quanto a gente precisa aprender a valorizar toda essa riqueza. Que infelizmente a gente não valoriza. E aqui tem um exemplo disso. Olha só como cada pessoa lê o mundo, enxerga o mundo, categoriza o mundo de uma maneira diferenciada. Essa aqui é uma propaganda do HSBC. Ela está em inglês, mas eu vou ler para ajudar, porque eu sei que nem todo mundo sabe inglês. E a propaganda diz o seguinte: quanto mais a gente olha o mundo, mais a gente reconhece como as pessoas valorizam as coisas de uma maneira diferenciada. E é assim que a gente categoriza o mundo a partir da nossa interação ao redor. Então, o tapete, ele pode ser um objeto de decoração, ele pode ser um souvenir, e ele também pode ser um lugar de prece. Um carro, ele pode ser o quê? Liberdade, status, ou então um veículo poluente. E quando a gente pensa uma mãe com diversos filhos e filhas, pode ser privilégio, a gente olhar essa situação e rotulá-la como privilégio, como sacrifício ou como modelo social. Então, entender que as pessoas categorizam o mundo de uma maneira diferenciada, e claro, isso é impactado pelo nosso
o nosso entorno é importante. Porque diante de uma sociedade que exclui mais do que inclui, essas exclusões também vão impactar a maneira como a gente categoriza situações e pessoas, não é? Então, o nosso cérebro, e a teoria dos vieses traz à tona isso, nos mostra que nós categorizamos o mundo, né? E por que categorizamos o mundo, gente? Imagina se nós, seres humanos, chegássemos no mundo e não soubéssemos lidar com esse mundo. Bebês, né, já têm esse senso de perceber se a pessoa ela é confiável ou não, se ela é perigosa ou não. Isso garantiu a nossa sobrevivência, inclusive. Então, a teoria dos viéses vem mostrar que o nosso cérebro ele opera a partir desses viéses inconscientes. E o que são os viéses inconscientes? São pensamentos, são atitudes formadas a partir do quê? De estereótipos sociais, de opiniões, de rótulos, de estigmas, que fazemos de certos grupos de pessoas, de situações, e que estão fora da nossa consciência, né? É como se fosse rótulos inconscientes, que a gente vai... Rótulos inconscientes e comportamentos inconscientes que a gente tem e que, claro, mais uma vez, a gente não aprende do nada. Eles também são alimentados, né, pelas mídias, pela nossa educação, pelo como eu falei no início, né? Pelos os livros que a gente consome, os filmes que a gente vê. Então, essa teoria vem mostrar para a gente primeiro, como eu iniciei lá, né? Inicialmente, nós seres humanos, nós achamos muito racionais, mas a gente não é. E a gente vai ver aqui que a gente passa mais tempo no inconsciente do que no consciente. E essa teoria dos viés inconscientes, ela ficou muito conhecida a partir desse livro, Pense Rápido e Pense Devagar, do Daniel Kahneman, que é muito legal. Quem tiver também a oportunidade de ler, fica o convite para ler, é muito bom. E o que Daniel Kahneman apresentou para a gente junto com o colega dele, Amos, né? Ele, inclusive, acabou ganhando o Nobel de Economia por conta desse estudo. Ele apresentou a gente os dois sistemas pelos quais nós tomamos decisões. O sistema 1 e o sistema 2. Os viés inconscientes estão no sistema 1 e a gente vai entender por quê. O sistema 1, gente, é o sistema rápido, conhecido como rápido. Por quê? É uma parte do cérebro que envolve essas estruturas aqui que vocês estão vendo, amígdala, hipocampo. São estruturas do cérebro em que fazem parte, inclusive, do nosso cérebro ancestral. Por quê? É uma parte do cérebro em que as informações elas são processadas de uma maneira muito mais rápida e aqui nessa pelo sistema 1, a gente categoriza o mundo, a gente rotula o mundo. O sistema 1, ele é um sistema associativo, né? E ele faz as associações a partir do quê? A partir de estereótipos. Então, os estereótipos, o sistema 1 trabalha a partir de estereótipos, né? E isso nos ajudou muito, porque sendo rápido, a gente julga muito rápido, a gente reage muito rápido, e a gente simplifica também as informações. Esse cérebro, essas estruturas, elas foram fundamentais quando éramos homens e mulheres das cavernas. Porque pensem bem, se tivesse vindo um bicho desse na nossa direção, você ia ficar todo mundo, né? Porque é lindo. Então, nossa, que coisa fofa! Se ficasse só na coisa fofa e não fugisse, adeus seres humanos. A gente não teria sobrevivido, teria virado comida. Não apenas desses grandes perigos, gente, mas também de perigos de grupos humanos diversos dos nossos, aos quais a gente pertencia naquela época. Então, o sistema 1, inclusive, é pelo sistema 1 que a gente tem essa sensação de que aquela pessoa é confiável ou não, né? Na primeira impressão, você já faz assim um raio-x da pessoa. Com o desenrolar, com o nosso desenvolvimento, né, do cérebro humano e do ser humano, veio o sistema 2, que é um sistema conhecido como devagar. Por quê? É uma parte do cérebro que está mais aqui na frente, é uma parte do cérebro em que os pensamentos são mais complexos, em que essa informação ela é mais avaliada, ela é ponderada, você passa mais tempo. E com isso, claro, você gasta mais energia. Então, mas o que acontece? O sistema 2 ele é devagar, ele é preguiçoso. E o que acontece? O sistema 2 acaba sempre seguindo o sistema 1, porque ele quer economizar energia, né? O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia, a gente recebe muita informação. Então, trabalhar muito mais pelo sistema 1, tomar decisões muito mais pelo sistema 1, é uma forma do nosso cérebro economizar energia.
tá bom? Então, o sistema 1 fornece essas impressões que a gente tem do mundo e que se transformam em nossas crenças, não é? É a fonte desses nossos julgamentos rápidos, julgamentos intuitos rápidos e poucos precisos. Já o sistema 2, ele poderia prevenir os nossos vieses, né? Essas associações implícitas, esses preconceitos inconscientes. Mas, como eu falei, questionar o tempo todo o nosso pensamento seria muito tedioso e gastaria também dinheiro. A gente não tem tempo para isso, né? A gente não tem como eu mostrei, a gente vive mais tomando decisões inconscientes, de maneira inconsciente, do que consciente. Mas um ponto aqui já começa a ter uma dica muito grande aqui, né? Quando a gente percebe que essas decisões, elas precisam ser melhor qualificadas nas nossas interações do dia a dia, ter consciência sobre esses dois sistemas é importante. E parar para pensar é importante também. Porque a gente vai evitar, como a gente vai ver aqui, essas consequências desastrosas desse nosso cérebro enviesado que a gente tem. E nós, seres humanos, olha só aqui mais um impacto sobre a nossa racionalidade, né? A gente é muito enviesado, a gente tem vários tipos de vieses, não apenas relacionados a pensamento, mas também a próprios comportamentos nossos, que são direcionados por esses estereótipos que a gente cria. E aqui a gente vai ver os mais comuns que podem impactar no dia a dia corporativo e na implementação da diversidade e da inclusão. O primeiro deles é o viés de percepção, essa nossa tendência de reforçar estereótipo. E como eu falei, o sistema 1 é estereótipo o tempo todo, o tempo todo. Então, isso está dentro da gente. É natural. É natural ter viés inconsciente. É ser humano. Eu acredito que não tenha nenhum alienígena aqui. Então, somos todos seres humanos, todos e todas seres humanos. Então, eu tenho viés inconsciente, o Gênesis, que estuda esse tema, tem viés inconsciente, a Jaque, que trabalha com diversidade, tem. Então, todo mundo tem. Todo mundo usa essa rotulagem de pessoas e situação. O problema é o quê? A gente não pode ficar no complexo de Gabriela, né, gente? Eu cresci assim, eu nasci assim, eu tenho isso mesmo, tá tudo bem. Não. Quando a gente traz para a consciência que nós somos assim, fica muito mais fácil a gente ter domínio sobre os nossos viés inconscientes e, claro, sobre as consequências. Então, poderia é o viés de percepção. Esse rótulo e esse feeling de não sei porquê, mas eu acho que essa pessoa não vai se encaixar na nossa empresa. Mas você ouviu a pessoa? Você conversou com a pessoa? Você leu o currículo da pessoa? Então, a gente sempre tem que questionar nosso feeling. Claro que o feeling, a gente tem que seguir o feeling, claro, mas buscar informações que comprovem ou não o seu feeling, que aí a qualidade da decisão ela vai ser muito maior. Por exemplo, nesse estereótipo, quando a gente pensa num presidente, um homem, um presidente de empresa, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Será que veio essa? Quando vocês pensam numa atriz famosa, quem é que vem à cabeça de vocês? Foram essas duas aqui, a Thaís Araújo e a Viola Davis, que é uma atriz norte-americana, super famosa, né? Será que veio a Gaborê? Vocês conhecem a Gaborê? Gaborê participou desse filme aqui, Preciosa, que quem não viu, é um filme muito bom. Difícil de ver, mas emocionante. E que ganhou o Oscar. Então, a gente rotula pessoas e a gente vai colocando essas pessoas em caixinhas a partir desses estereótipos. E com eles que a gente vai vivendo a vida, porque o nosso cérebro, com assim, ele economiza energia. Mas, como eu disse, a gente sabendo disso, a gente tem maior domínio sobre esses rótulos, né? E o quanto ele gera de discriminação, porque a gente não deixa estereótipo aqui dentro da cabeça, né? O preconceito, ele não fica aqui. A gente pratica, a gente discrimina. Vamos ver esse vídeo aqui, que ele é bastante interessante, olha só. Fans of heavy metal. In the band, I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a underwear. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ.
دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء وما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي كلها تاتوز عليها. This was my expectation of you. This is what you really are. شفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلمنا. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كتير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء. ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around, I saw that labels أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة. يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله، لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. it changes your mind, your perspective, your heart. Eu gosto muito desse vídeo porque a fala que mais me impressiona é desse senhor árabe, né, com os trajes árabes, que ele diz, olha, se eu encontrasse esse rapaz todo tatuado, eu não conversaria com ele. Então é isso que a gente faz, né? A gente rotula pessoas, rótulos não são para as pessoas, mas a gente continua rotulando pessoas e, claro, a gente percebe as consequências desses rótulos nos processos dentro das empresas e dentro da sociedade na medida em que a gente rotula e a gente discrimina. Outra tendência que a gente tem, outro viés que a gente tem aqui no nosso comportamento, e tem muito a ver com o anterior, né? É o viés de afinidade, né? A gente gosta de quem se parece com a gente prefere ficar perto de quem se parece com a gente, porque é mais seguro, inclusive, não é? É o nosso grupo, né? O ser humano, ele é social, um ser social. E isso aqui impacta, claro, no dia a dia corporativo, na hora de você contratar, na hora de você promover, na hora de você distribuir os projetos dentro de uma organização. Isso impacta, sim, o processo de inclusão. Então, a gente muitas vezes quer contratar pessoas que sejam do jeito que a gente é, ou do mesmo jeito que aquela pessoa anteriormente estava ocupando aquele mesma função. Eu sempre brinco aqui que eu não sei, para mim já faz muito tempo que eu saí da escola, viu? Não sei se vocês. Mas aqui é só a gente lembrar da época da escola, é que eu trago a figura aqui da turma do Chaves, em que lugar da sala você sentava? Você é aquela pessoa que ficava lá na frente, lá no meio, ou seja, um olho na matéria e um olho na bagunça, ou aquela pessoa que ficava no fundão da bagunça? Eu era a pessoa que ficava na frente, sempre fui muito CDF. Por que a gente fazia? Porque a gente queria ficar perto do nosso grupo. E a gente a gente se torna adulto e continua agindo da mesma forma. Embora nas organizações sejamos obrigados e obrigadas a conviver com pessoas diferentes, mas depois que a gente conhece, lembrem disso agora na cabeça de vocês, com quem vocês vão almoçar, com quem vocês vão chamar para tomar café, com quem vocês chamam para passar o final de semana, são pessoas que têm afinidade com vocês. Não é à toa que numa ação, por exemplo, com um consultor ou uma consultora, as pessoas chegam juntas, né? Sentam perto. E o que esse profissional de consultoria faz? Separa. Porque a nossa tendência é ficar com quem se parece com a gente repele o diferente. E repelindo o diferente, a gente perde muito. Que a gente perde, inclusive, de ver os pontos em comum que as pessoas diferentes têm com a gente. Então, o viés de afinidade impacta, sim, todo esse processo de diversidade e inclusão nas organizações. E o viés confirmatório, que é outro viés que a gente tem, que é essa tendência da gente procurar informações que confirmem a nossa hipótese. Então, a gente tem uma crença, a gente tem diversas evidências que a nossa crença está errada, mas a gente vê um ponto lá que diz, a sua evidência está certa, e você se apega a ele. Então, isso é como se limitasse a nossa análise, né? É preciso buscar mais informações. Eu esqueci de dar uma dica aqui. Nesse viés de afinidade, é você se questionar por que não contratar aquela pessoa com um perfil diferente.
Porque o porquê não traz para a consciência esse viés de afinidade. E esse aqui, gente, é procurar outras informações, conversar com outras pessoas. Esse viés, inclusive, graças não, né? Por conta dele, acontece as fake news, porque as pessoas só seguem determinadas pessoas, determinados perfis, que batem muito com aquilo que elas acham. Então, aqui, o objetivo aqui é olhar perfis diferentes, seguir pessoas diferentes, consumir conteúdos diferentes. E o outro viés que a gente tem é o viés de grupo, que é conhecido como efeito manada. Essa nossa tendência de seguir o que o grupo diz, a opinião majoritária. Isso porque, como eu falei, nós somos seres sociais, a gente não quer ficar de fora. Então, e como é que isso acontece no ambiente corporativo? E como isso mina a diversidade? Você está numa reunião, aquele brainstorm de ideia, um grupo pega uma ideia, vai todo mundo numa direção, e às vezes tem uma pessoa que tem uma ideia contrária, e se o ambiente não favorece, ela não se sente confortável para compartilhar, mas talvez poderia ser uma ideia muito legal e que poderia gerar uma mudança no processo de criatividade e inovação. Então, garantir um ambiente seguro em que todo mundo tenha voz ativa e participação é super importante para minar esse viés de grupo. E qual o impacto disso? Já falei muito disso aqui e vou reforçar, né? Na medida em que somos seres humanos enviesados, somos levados pelos nossos estereótipos, a gente vai preferir determinados grupos de pessoas. Então, a gente limita a diversidade. E se você limita a diversidade, você acaba desperdiçando talentos, acaba perdendo negócio, né? Isso vem na fala da Renata, vem na fala da Jaque, o quanto diversidade e inclusão gera diversidade, gera criatividade, gera criatividade e gera inovação. Isso, a longo prazo, gera melhor performance financeira. E se você realmente está promovendo só determinado grupo de pessoas, não outros, você está alimentando carreiras também. E se você não está acolhendo toda a diversidade de ideias, você está desperdiçando essas ideias. Então, é preciso olhar os impactos dos viés inconscientes. Então, Janaína, como é que a gente faz? Bom, o primeiro ponto é aceitar que a gente tem viés, é lembrar, entender que nós somos assim. Nós somos seres mais inconscientes do que conscientes. E, claro, a partir disso, não ficar, como eu falei, no complexo de Gabriela Cravo e Canela. Eu cresci assim, eu nasci assim. Não. É entender que a gente é assim e entender os impactos, como a gente viu aqui hoje. Então, sempre questionar a primeira impressão, não se deixar levar para a primeira impressão, vai buscar mais informações. Não sei por que eu não gostei dessa pessoa, mas por que você não gostou? Se questionar. Teve uma ideia teve aquela primeira impressão sobre aquela pessoa, a gente parar e pensar evita muitos impactos negativos. Um exemplo disso foi uma doutora que levou esse tema para a polícia da Califórnia e ela reduziu a abordagem dos policiais que era direcionado, obviamente, na maioria das vezes, às pessoas negras. Parando para pensar, por que eu estou cogitando que essa pessoa pare? Eu tenho informação e, com isso, o número de abordagens reduziu em 45% e eles reduziram, inclusive, a criminalidade, porque o tempo que eles estavam gastando em parar pessoas só pelos estereótipos, eles estavam direcionando para pessoas que tinham, se fossem elas negras ou não, ou brancas, ou outra cor ou etnia, mas eles tinham indício, eles tinham informação. Então, parar para pensar é a regra de ouro. Sempre que possível, toma decisões colegiadas, isso é uma forma de minimizar o viés de grupo, uma forma de você dividir com outras pessoas a decisão e você ter mais informação também. E diversificar as fontes. O viés de conformação, para evitar o viés de confirmação, busque diferenciar as suas informações, com que isso são regras de ouro para a gente minimizar os impactos dos viés inconscientes, porque a gente está vendo aqui que ele elimina, sim, a diversidade e a inclusão, e na maneira em que a sociedade, nós somos alimentados pelos estereótipos, né, que nós criamos e que são alimentados pela sociedade, todas essas diferentes formas que a sociedade categoriza a pessoa, também vão nos influenciar. É isso, gente. No sinistro eu passei do tempo, já que me perdoe. Gênesis, me perdoe também. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agora eu quero ouvir o Gênesis.
Excelente, Janaína, a sua apresentação, muito bacana. Importante, de fato, as suas dicas bem esclarecedoras, a gente ressignificar, né, as experiências e olhar, né, para as nossas crenças, para os valores e tornar consciente mais as atitudes, né, olhar um pouquinho para elas. Então, Gênesis, sem mais delongas, venha cá, estamos loucas aqui para te ouvir. Ah, que maravilha. Jana, como a Rê comentou, né, obrigado, acho que realmente viés inconscientes é central, né? Acho que é muito que eu vou dizer aqui. Tudo que a gente faz, né? Desde comprar pasta de dente, a tomar banho, a dormir, levantar, tem viés acontecendo ali, né? Então, de fato, pensar, aquela primeira dica. Primeiro é entender que os viéses existem. E aí eu sempre gosto de fazer esse comentário também de que, tomando essa consciência da existência, vamos lidar com isso da maneira que a gente possa utilizar esses vieses também de uma maneira um pouco mais, que eles vão existir, eles não vão ser eliminados, né? De uma maneira que some, que contribua. Bom, como a Rê apresentou no início, eu vi que muita gente foi chegando aqui, a gente está com quase 100 pessoas, 99 pessoas, muito legal, muito legal. Eu havia me apresentado, né? E falei, né, fiz um comentário de que eu sou baiano, morei muito tempo em Salvador quando estudei, mas sou do interior da região de Ilhéus, por ali, e muito feliz de estar fazendo esse papo com vocês. Eu acho que para mim tem um significado muito, muito importante. A gente faz tanta fala por aí, tanta palestra, tanta coisa, e eu estou aqui com uma conexão afetiva imensa para esse papo. Bom, a gente combinou, né, de a gente fazer um papo, pegando muitos ganchos do que a Jana trouxe, a respeito de marca empregadora, né? Falar de marca empregadora, employer branding, e que cada vez mais entra na linha de frente das organizações, por uma questão de mercado, por uma questão de atratividade, principalmente no mercado de tecnologia. E eu acho super pertinente a gente tratar um pouco desse assunto. E aí eu não sei se todo mundo já está mais por dentro do que é employer branding ou marca empregadora. Eu estou travando aqui para mim, não sei se está travando aí para vocês. A minha imagem, o som, se qualquer coisa vocês me sinalizam. A Silvanete está falando que está... Silvanete Brandão, obrigado, está dizendo que está tudo bem aqui. Valeu. E aí, marca empregadora, né, que chegou ao Brasil do inglês employer branding, nada mais é de que, como o próprio nome já fala, employer branding, marca do empregador, é uma gestão de marca da sua marca organizacional como marca de atração de talentos, como marca que quer mostrar a cultura para atrair um perfil ou um grupo de talentos específico para fazer aquele negócio acontecer no dia a dia, né? E aí, sempre que a gente vai falar, obviamente, em marca de maneira geral, a gente vai tratar a marca com diversos elementos que compõem, que dão corpo a essa marca, a essa estrutura. Então, se a gente está falando de uma marca de produto, por exemplo, eu vou ver qual é a proposta de valor daquele produto, o que é que eu entrego, né, sobre aquele produto, por que você deveria comprar aquele produto, quais são os benefícios, em que ele te ajuda, e por aí vai. Seja um serviço também, a gente vai acabar fazendo sempre essa amarração. Quando a gente fala de marca empregadora, a gente está falando de marca, que a gente tem que entender o EVP, vou falar um pouco sobre isso, no Employee Value Proposition, que é a proposta de valor da sua marca como empregadora, assim como a marca de produto tem o propósito da marca, né? Então, vou aqui tratar um pouco sobre isso, trazendo os vieses e essa coisa da contratação. Para pegar esse gancho, em 2012, quando eu mudei aqui para o Rio de Janeiro, hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu passei no programa de trainee da L'Oréal Brasil. Estava ali, tinha aprendido inglês vendo série, um pouco que eu sabia, nunca tinha saído do Brasil, e aí todo mundo falando, cara, você é louco, você não vai passar no programa de trainee, 20 mil pessoas inscritas, todo mundo teve seus privilégios, viajou, tem conhecimento e tudo mais, e eu acabei entrando como trainee da L'Oréal em 2012, e hoje eu tenho uma consciência, a noção do desenho, da quebra de vieses para que isso fosse possível. Por quê? Porque eu não era esse Gênesis hoje aqui, que já fez TED Talks, que apresenta em vários lugares, era uma pessoa muito mais acanhada, com a síndrome da pessoa impostora lá em cima, não sei se vocês conhecem a síndrome do impostor, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, mas eu vi, depois que eu entrei, que alguns vieses foram quebrados para que eu pudesse fazer essa entrada.
Onde entra a marca empregadora nisso daí? Eu estou dizendo que a partir daquele momento, a minha marca, o meu produto, que aqui nesse caso a gente está falando de um produto de empregabilidade, está abraçando, está contemplando uma quantidade de perfis mais diversos para aquela organização e para aquela cultura, né? Então, a marca empregadora, quando ela vai se comunicar, como é que um produto se posiciona hoje? Os famosos 4Ps, né? Produto, preço, praça e promoção, que a gente ouviu tanto aí nas teorias de marketing. Mas quando a gente vai falar da marca como empregadora, a gente está falando de oferecer uma posição de trabalho para uma pessoa específica dentro de uma organização. E isso mexe com diversos outros elementos que compõem o sujeito e que compõem a sociedade, né? Então, toda essa amarração de marca empregadora, ela segue um padrão específico que a gente chama de Employer Value Proposition, que é o EVP. Qual é a proposta de valor dessa marca? O que é que essa marca entrega? O que que a gente está dizendo para as pessoas que temos aqui dentro, e que essa pessoa aqui vai poder se desenvolver, vai poder crescer, vai poder ser feliz? Tem uma amiga minha que fala que eu estava conversando com uma amiga, nunca mais tinha visto ela. Eu falei, eu vi que você saiu do seu último empregador e tal. Ela falou, estou cansada das promessas do mundo corporativo. Me falou essa frase. E aí ela me falou essa frase e eu rapidamente, assim, logo na sequência, eu fui fazer uma pesquisa em todas as marcas do ponto de vista de marca empregadora. E se a gente for olhar e fazer uma autocrítica, todo lugar é maravilhoso. Aqui você vai crescer, você vai ser feliz, vestir a camisa e tudo mais, aqui incrível, diversidade, tá tudo funcionando, tá tudo certo e etc. Mas eu estou citando isso para dizer que quando a gente fala de marca empregadora, de employer branding, não será possível fazer employer branding. Aí eu tenho 3 pilares que eu até anotei aqui, deixei até na apresentação que eu fiz recente sobre esse tema, que é, se você não trabalha a sua cultura, se você não faz o design da sua cultura, né, confluir para aquilo que você está vendendo, para o seu Employer Value Proposition, você não entrega o que você promete. Quando você não entrega o que você promete, você tem um alto nível de frustração no trabalho, adoecimento mental, rotatividade, o famoso turnover, que eu falo o fantasma do turnover. As pessoas estão saindo da sua organização e por algum momento você não está entendendo o que é que está acontecendo. Tem muita gente se candidatando para as nossas vagas, mas muita gente que a gente faz uma proposta ativa, a pessoa não aceita aquela proposta. E eu digo sempre que 3 coisas são fundamentais para que a gente pense a marca empregadora. Primeiro, obviamente, são as pessoas. Então, as pessoas estão no centro. As pessoas, elas é tudo sobre gente, é tudo sobre pessoas. Tudo que... Né, tinha uma frase lá de um dos fundadores da L'Oréal que dizia assim, se tirarem as pessoas, só sobram paredes e máquinas. Nada acontece. Então, as pessoas estão no centro. Depois a gente vem a cultura concatenando tudo isso e os processos que fazem isso acontecer. Então, esse tripé, eu acho fundamental, que é cultura, pessoas e processos, formatam aquilo que é o Employer Value Proposition da sua organização, do lugar onde você trabalha e como que você vende isso para fora. Quando a gente fala de pessoas, a gente está oferecendo as condições de trabalho, né, os nossos benefícios, aquilo que a gente oferece para as pessoas, estão dentro de algo que realmente atende aquelas pessoas, estão dentro de algo que extrapola só uma pessoa, um número no crachá, e eu estou olhando para as pessoas como sujeito no trabalho e outras variáveis. Quando eu olho para a cultura, eu estou falando, qual a cultura que eu estou formatando, quais são os rituais, o que são os rituais latentes, aquilo que a gente é mais subjetivo, o que é patente, aquilo que eu pego, aquilo que eu vejo, o processo começa assim e termina assim, né? Isso é o que é visível, é o que dá direcionamento, mas tem um monte de artefato que a gente não consegue enxergar. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um nível de complexidade altíssimo, né? A gente está falando de algo que precisa de muitas áreas e muitos fatores. Então, uma coisa que muita gente me pergunta é, mas, Gênesis, muita gente tem cobrado a marca empregadora a respeito do turnover, a respeito das pessoas que trabalham na organização, do perfil. Eu sempre digo, tudo é marca empregadora. Se a área de remuneração está fazendo o trabalho dela de acordo com o que deveria dentro das políticas organizacionais e da sociedade, se o processo do time de atração de talentos ali, de talent acquisition, está fazendo um trabalho de ponta a ponta
que gere uma boa experiência. Se o time de business partner, né, os BPs dentro da organização, estão fazendo talent management, estão acompanhando as pessoas, e etc, etc. Então, a liderança, né, e aí a gente vai entrar já no nível de liderança. As lideranças estão fazendo um cascateamento assertivo dessa cultura. É uma liderança... Que tipo de liderança a sua organização tem? É uma liderança facilitadora? É uma liderança hierárquica? É uma liderança que põe a mão na massa ou não põe a mão na massa? Tudo isso vai confluir lá para o seu... Muita gente está pensando aí também no Glassdoor, lá para o seu Glassdoor, qual a nota que você tem em cima dos pilares. E aí, para concatenar tudo isso, trazendo aqui para o nosso tema de diversidade, do selo, que fico muito feliz de ver, fiquei muito feliz quando a Jaque me chamou para esse papo, que é... E aí a Jana vai poder falar até com mais assertividade, talvez, que eu, que é, quando eu estou falando de diversidade, dos indicadores de diversidade, contratar mais pessoas negras em posição de liderança, mais mulheres na tecnologia, como é o nosso caso lá na OLX. Quando a gente está falando sobre esses elementos, todos esses pontos, a gente está falando talvez até de algo mais simples do processo de diversificar e pluralizar. A alta complexidade está na inclusão das pessoas dentro dessa cultura. A complexidade da inclusão, né, na minha percepção, ela é muito superior à da diversidade em si. Porque se você não incluir, né, tem uma pesquisa que mostrou recentemente, eu publiquei no meu LinkedIn, que o Google, em 2020, foi o ano que o Google mais contratou pessoas negras, e o ano de 2020 foi o ano que mais pessoas negras pediram demissão do Google. E aí, lá no LinkedIn, todo mundo começou a discutir, a comentar, que a gente já pensa o quê? Beleza, você está fazendo diversidade nos indicadores, mas você não está incluindo as pessoas. E aí existem alguns relatos disso. Algumas pessoas que foram demitidas de uma maneira totalmente equivocada, com baixa sensibilidade humana, com baixa empatia e tudo mais. Então, quando a gente fala de marca empregadora, quem eu quero atrair? De que forma eu quero atrair? Quais são os perfis que eu estou buscando? São os mesmos perfis que construíram e que estão e que fazem parte da minha organização ao longo dos anos? Ou eu estou querendo atrair pessoas diferentes dessa linearidade que eu tenho aqui e que isso vai exigir mexer nos vieses, mexer nos processos? A maneira como você mensura talento, quando eu fiz o TED, a provocação era essa. O que é talento? O que é ter talento? Aí no TED eu provoco, o talento está em todo lugar. Porque se você olhar para mim, da mesma maneira que você olha para as pessoas, como olhamos nos últimos 25, 30 anos, vai dizer, tem baixa energia, os vieses aparecem, e a gente acaba contratando as pessoas muito parecidas. O viés de grupo, né, feito de grupo, a Jana trouxe aí, viés de similaridade, tudo isso vai acontecer. Então, para fechar, eu gosto muito do Golden Cycle, né, o Círculo Dourado, lá que o Simon Sinek, que é um palestrante, um consultor, tem até esse vídeo legendado no YouTube, que ele fala a respeito de como a gente constrói uma visão partindo do propósito. E ele tem um livro, se eu não estiver enganado, Simon Sinek, que o nome do livro é Tudo Começa pelo Porquê, né? Tudo começa em porquê que você está fazendo aquilo. Então, para fazer essa conexão, a gente abrir para o papo, para não me alongar tanto, para a gente poder conversar, no Golden Cycle, né, nesse círculo dourado, ele diz o seguinte: você tem o why no centro, né, o porquê. Por que está no centro do círculo? Tipo, por que eu estou fazendo isso? E aí ele dá o exemplo da Apple. A Apple sugeriu ali na época que lançou o iPhone que eles iriam desafiar o status quo. Então, por que você está fazendo isso? Nós vamos desafiar o status quo. E aí tem o why, por quê? E depois vem o how. Como você vai fazer isso? Fazendo produtos de alto valor agregado em termos de design e de software dentro desse iPhone. Eu vou desafiar o status quo através do design de software, design de produto. E aí vem o why, how, que é o como, e o what, o que que eu ofereço, o que eu vou mostrar para fora. E ele diz, eu desafiei o status quo, eu fiz produtos com design altamente sofisticado, e agora o que é que eu vendo? Computadores de processo, com alto processamento, de alto desempenho para pessoas criadoras e tudo mais. Então, a gente observa que o porquê, o motivo, né, o que é que sai como produto, é o final.
Então, quando a gente está pensando em marca empregadora, em employer branding, a gente está pensando como é o meu propósito, o que é que eu vou fazer, por que que eu estou fazendo isso. Na OLX hoje, por exemplo, qual é o nosso propósito central de marca empregadora? Tornar a OLX Brasil uma empresa cada dia mais diversa e plural, promovendo inclusão, oportunidade de carreira e desenvolvimento dentro do nosso ecossistema. Então, isso é o início, isso é o centro. A partir disso, como vamos fazer isso? Desenvolvendo ações assertivas dentro de temas mapeados, a partir de um censo, a partir de um estudo, para entender quais áreas são prioritárias, e quais recortes da organização receberão treinamento e desenvolvimento sobre o tema. O que a gente espera de resultado como produto disso? Pessoas, como as pesquisas mostram, pessoas mais felizes no trabalho, uma organização mais inovadora e uma evolução civilizatória da sociedade a partir do nosso ecossistema. Ou seja, qual a contribuição que a gente faz, não só dentro das 4 linhas organizacionais, mas como que a gente mostra isso lá fora, como que a gente impacta o ecossistema, quais são as iniciativas feitas por pessoas negras, por mulheres, pela comunidade LGBTQIAP+, relacionada à tecnologia, ou aquilo que eu tracei como ecossistema. Quando eu falo em ecossistema, que a OLX é uma empresa de tecnologia, a gente vai falar com Tecnogueto, a gente vai falar com Minas Programa, onde a gente vai falar com Preto X, eu vou ter uma conversa com o Rogério aí do Vale do Dendê, como eu já tive, com a Monique Evelyn, como que eu ativo esse ecossistema. Então, marca empregadora, no geral, é pensar em todo um ecossistema partindo do porquê, né, e que diversidade, invariavelmente, diversidade e inclusão, parte para esse centro da estratégia. Como eu falei, né, são pessoas, somos nós pessoas no centro da estratégia. Então, eu quero abrir, viu, Rê? Eu acho que foi essa fala. Dúvidas aqui, eu acho que é o momento de perguntar. Tem um monte de coisa que eu não falei, uma fala muito rápida. Tem bastante coisa que a gente poderia tratar sobre employer branding, marca empregadora, mas eu acho que nessa troca a gente vai chegando a outros lugares também. Perfeito, Gênison. Tentando fazer aqui uma conexão, né? Uma conexão diversa entre as falas. Ficou muito bacana esse diálogo. Então, uma coisa fundamental que precisa ser feita é decolonizar o pensamento, né? Então, quando Janaína traz essa perspectiva dos vieses, da onde vem a gente não naturalizar os padrões, eles existem por uma forma, esse contexto histórico, sociocultural, né? Esse olhar mais sociológico, a gente entender onde as coisas funcionam, da onde elas vêm. Elas são fundamentais. E também questionando o porquê, quando você traz, né, como centro da discussão, por que as coisas são como são, e elas estão assim, quando não é bacana, quando não entrega valor para todos os stakeholders. Então, muitas empresas já estão questionando isso, muitas empresas já estão vislumbrando, enxergando os resultados de investir não só em diversidade, mas como essa entrega de valor conectada à estratégia de negócio, porque só funciona se for assim e se for de verdade, né? Então, é importantíssimo que essas estratégias, que esses olhares, que as lideranças tenham essa perspectiva do que e por que elas estão agindo dessa forma. Desde quando se pensa numa promoção, numa valorização de alguém que vai ser premiado, de alguém que vai ser... Então, tudo isso está muito carregado, né? Não só do processo seletivo, que é a porta de entrada, mas o porquê as pessoas não estão ficando. E que bom que essa nova geração, que já nasce com a diversidade aí nas veias, que já começa a questionar os lugares, elas querem entrar nos lugares, participam de processos seletivos super concorridos, mas se chega lá, não corresponder, as pessoas saem. Né? Então, é importante que a gente permaneça, que essa cultura, né, muito conectada com as pessoas e que os processos correspondam a essas realidades. Então, aproveito e faço uma pergunta aqui para os dois, e aí a gente está aqui, ó, o chat o pessoal está comentando, mas vamos lá fazer perguntas. Então, já aproveito aqui, já faço a pergunta para os dois. Quando a gente tem, é muito comum a gente ouvir hoje em dia o diversity washing, né? As ações que estão acontecendo mais por conta de marketing, a gente vê essa não aderência aos grandes programas que são divulgados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos impactos e dos riscos para a marca. Liliane, ela mesma, né? Conheci Liliane aqui num evento presencial em Salvador, maravilhosa.
Ela começou a falar sobre esse termo, né? Então, como que vocês acreditam, né? Quais são os impactos e os riscos que as empresas que estão começando, entrando aí para fazer, que acreditam, vamos aqui ser esperançosos e acreditar que não seja que seja por falta de experiência, né? E de engajamento aí. Quais são os riscos, né? Para essas marcas, para as pessoas, para as empresas que vocês enxergam? Olha, eu vou começar e Jenison vai no barco, me acompanha. Seguinte, assim, o risco grande que eu vejo é reputacional. Até porque, assim, principalmente as grandes empresas que precisam relatar suas práticas, as suas ações, né, o que elas têm feito nos seus relatórios, o que se espera desses relatórios? Que eles sejam mais transparentes possíveis. O que se espera das empresas é que elas não precisam mais mentir, até porque não tem como, né, gente? Com internet, com rede social, com celular, a maioria das pessoas tem um celular na mão, então, assim, o que se espera das empresas é transparência. Então, é muito melhor para a reputação da empresa admitir que ela está iniciando, admitir que ela não sabe muita coisa, que ela errou, mas que ela vai consertar, do que ela maquiar essa realidade. Porque até nesse dado que o Gênesis trouxe do Google, não se sustenta. E não adianta nada a pessoa contratar um monte de gente com características diferentes e não incluir. E a inclusão é muito difícil, porque ela envolve mudança de cultura, que ela envolve a gente ser o que a gente é dentro do meio corporativo. Isso é muito difícil de se permitir um ambiente de segurança psicológica, um ambiente que as pessoas possam ser o que elas são, porque assim elas vão produzir mais. Eu sempre brinco, né, que as empresas agora, inclusive, estão investindo em gerência de felicidade, porque estão entendendo que precisamos ser felizes dentro do trabalho. Até porque a gente passa mais tempo trabalhando do que na nossa casa. E mesmo estando dentro de casa, a gente passa mais tempo trabalhando dentro de casa que curtindo a nossa casa. Então, as empresas precisam entender que diversity washing, ele vai impactar a reputação e isso pode ser um tiro que sai pela culatra. Então, é preciso ter transparência, ela errou, vai ter uma crise, então que ela admita o erro e que ela corra para redimir esse erro. É buscar alternativas para redimir alguma coisa que aconteceu com ela e ficar atenta que está todo mundo de olho. A sociedade está todo mundo atento do que está acontecendo nas organizações, com certeza. Não tem mais como esconder. Maravilha. Olha, gente, eu trabalhando em grandes organizações, né, nos 7 anos que eu fiquei na L'Oréal, entre Brasil e França, depois indo para a organização de software, de engenharia de software, e etc, etc. Eu penso que é muito que a Janaína já falou, né, e para mim eu parto do ponto de vista, quando a gente olha para as organizações, até me apropriando da minha formação em psicologia e psicanálise, como viciado literalmente em psicanálise, amo psicanálise. E fico meio que analisando, lendo, né, eu gosto muito da teoria, assim. E uma coisa que para mim é importante é as organizações, aí dá para invocar aqui a querida professora Cida Bento, e falar, existe o pacto que a professora Cida chama do pacto narcísico da branquitude dentro das organizações. Eu acho que a professora Cida Bento, posso estar até errando aqui, não sei se foi a professora Cida. E existe uma mentalidade, por que acontece, né? Quando a gente falou aqui dos vieses, a gente falou, qual é o primeiro ponto? Entender, ter a percepção de que os vieses existem. Eles existem, eles estão aí. Quando eu olho para as organizações, o que as organizações, de maneira geral, e aí as organizações são feitas de pessoas, nesse caso a gente está falando ali do núcleo executivo, da alta liderança, né, que são os guias, né, da organização, em termos de projeto, investimento, direcionamento e tudo mais, a entender que, nos últimos anos, as organizações, elas pecaram, através dos seus vieses, na formulação do que é uma pessoa adequada para o trabalho, o que é gerar valor para a sociedade e qual o papel que a organização tem nessa sociedade. E aí a gente, quando vai olhar, eu já vi muito isso, e a gente deve, assim, eu imagino que muita gente que está aqui vai começar a pensar sobre isso também, se já tem essa inquietação também. A gente olha, às vezes, os frameworks das organizações e os planos, parece que a organização está alheia à sociedade. Parece que a gente não está fazendo um projeto de uma organização que é feita por pessoas da sociedade, que estão formatando a organização que está dentro da sociedade, e que essa sociedade evolui, muda, se transforma.
o tempo inteiro. Então, se a gente vai olhar para a Revolução Industrial, a maneira como era o trabalho, e depois aí a gente, dando um salto, a gente fala, as organizações são compartimentalizadas, as lideranças estão trancadas em uma sala, o operacional está no núcleo. Aí depois gerou aquela coisa de falar, não, a liderança tem vista para fora e o núcleo de trabalho operacional tem vista para dentro. Aí depois falou, não, a gente precisa de um open space, abrimos um open space. Depois, não, a gente precisa botar comida, bebida, videogame dentro da organização influenciada pelo Vale do Silício. Fizemos isso. E a provocação que eu sempre faço é, por que as pessoas continuam, segundo a Gallup, 80% das pessoas estão insatisfeitas com os seus trabalhos? Por que as organizações, nesse período, a gente mudou a estrutura, mas a gente não mudou a maneira como a gente compõe as organizações? Então, a minha provocação assim, para as organizações é que bom que a gente está olhando para isso agora, que bom que a gente está olhando para isso com intencionalidade, mas que o trabalho que a gente faz nas organizações não é um trabalho dissociado de uma transformação social. E que, por isso, a organização que tiver cada vez mais coragem, vamos invocar aqui Brené Brown, né? Coragem, vulnerabilidade de falar, como a Janaína falou. Gente, está aqui meu número. Entendeu? Não tô bem na fita como deveria estar. Olhando para a sociedade, ainda não estou nem no meio do caminho. Mas é nessa fragilidade que se enxerga o desejo de fazer a transformação. E aí, como eu falo, né, que a gente tem aqui as frases do mundo corporativo, né? There is no free lunch, né? Não existe almoço grátis. E aí, quando você vai falar com o comitê executivo vai olhar para a planilha, né? E agora a gente está fazendo um trabalho do comitê executivo também passar a olhar para fora das planilhas, para as pessoas. E como não existe almoço grátis, por que eu disse isso? Porque isso volta em inovação, volta aí. As pesquisas mostram, organizações que têm mulheres na liderança lucram 30% a mais. Está lá o número. As organizações que têm pessoas dentro, né, lucram mais. Então, assim, tem um trabalho social, de impacto nas pessoas importantíssimo, e tem um impacto no negócio importantíssimo, né? Então, assim, o cenário é todo favorável a gente fazer essa reparação organizacional. Por que eu estou frisando isso? Porque senão fica parecendo que as organizações, em algum momento, não fizeram nada de errado, e eu trabalho em organização, estou falando isso aqui, eu trabalho, sou gerente no OLX Brasil, eu digo isso para o meu diretor, e a gente reflete sobre isso, e acaba sendo que a gente veio até aqui e não tem parte no processo. E nós temos parte no processo, levando em consideração que o trabalho exerce um papel fundamental na existência da pessoa social, né? Então, a gente discutir de maneira mais ampla, não sei se eu respondi nem a pergunta da Rita. Perfeito. Então, essa pergunta trouxe algumas outras aí, as respostas de vocês. Nós estamos já quase encerrando o nosso tempo, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Existe uma demanda social, existe uma convocação da sociedade que está cada vez mais forte, se posicionando de uma maneira afirmativa, os movimentos sociais, a sociedade de um modo geral. E as empresas, a gente ainda tem uma coisa para ser rompida, como Jaqueline está trazendo aqui, como Valéria fez na pergunta também, Isaías, já existe um ecossistema que ele fala em definir essa coisa administrativa, a perspectiva das lideranças, ainda nós temos lideranças que estão dentro dos padrões socioculturais dominantes, e são elas que estão tomando as decisões. Então, é importante que elas olhem não esse olhar estratégico da lógica do negócio, que o lucro venha, né, com a lucratividade, a rentabilidade, esses resultados sejam, tudo bem que seja via, né? Mas que seja uma via que abra portas para também olhar para as pessoas que estão passando a consumir de uma maneira mais consciente. Isso também influencia as decisões estratégicas. Então, todo esse emaranhado de possibilidades traz com que as coisas se transformem. Também, como Jamile trouxe aqui no chat, essas mudanças não acontecem do dia para a noite, né? A gente tem uma transformação social que é importante que a gente faça e se posicione todos os dias, em todos os lugares. As empresas são um grande viabilizador de tempo, de que isso aconteça mais rápido, né? Porque quanto mais acesso a oportunidades, a trabalho, a decisões, né, as pessoas têm de se posicionar dessa maneira. Então, vou passar a voz rapidinho para cada um de vocês, antes de passar a voz para a nossa querida secretária, que já está aqui, para que vocês fizessem as considerações finais, por gentileza, para que a gente concluísse. Eu já agradeço demais a participação de cada um de vocês, que foi incrível, muito importante e significativa aqui nesse nosso evento. Janaína, depois Jenison, para eu poder passar a palavra formalmente para a secretária. Obrigada, Renata. Eu queria só agradecer mesmo.
dizer que eu fico muito feliz em cada evento que eu participo de diversidade e inclusão, porque isso me alimenta, né? Eu já sou uma pessoa otimista por natureza, mas isso me gera otimismo e de que, apesar dos pesares que temos visto, não apenas aqui, né, no nosso país, mas no mundo todo, estamos sim caminhando, né? Os passos podem ser lentos, a gente pode retroceder um pouquinho, mas a gente está caminhando e eu fico muito feliz pela essa quantidade de pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje e isso me dá muita esperança, uma alegria no coração de que vamos sim tornar essa sociedade justa em que a gente não deixe ninguém para trás, né? Em que todo mundo esteja presente em todos os espaços, com todas as suas vozes sendo ouvidas e que a gente passa a reconhecer a humanidade de todas as pessoas, que até o momento há seres humanos que ainda não são vistos como seres humanos. Obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. Um beijo e um abraço para todo mundo. Maravilha, Jana. Primeiro eu falo da felicidade, né? Quando eu entro no lugar, vejo várias pessoas pretas, eu fico assim, estou vendo aqui a secretária, a existência da senhora nessa cadeira, nesse lugar, nesse momento, nesse evento, nesse momento histórico. É super importante, isso me deixa muito, muito emocionado. Rapidamente respondeu Isaías. Isaías, quando a gente fala de ecossistema, é porque não é isolado, né? A gente está falando de uma série de coisas interconectadas. A perspectiva de tirar a discussão só de um núcleo ali dentro de uma empresa, dentro de um lugar, mas dizer que isso impacta nas pessoas, impacta nas favelas, impacta em todos os lugares, né? Por isso a perspectiva de ecossistema. Então, quero agradecer também, muito feliz de estar aqui. Eu vou botar o meu link do LinkedIn aqui nos comentários. Fico feliz se vocês puderem comentar, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer uma conexão, se quiserem bater um papo, se quiserem trocar uma ideia. Eu fico sempre disponível, eu gosto, como a Jana falou, eu respiro, eu vivo isso. Eu sempre falo, eu estou sempre corrido de tanta agenda que eu tenho, tanto projeto que eu faço, mas quando alguém me pinga e fala, poxa, queria bater um papo, eu falo, pô, eu vou bater um papo com essa pessoa, porque vale muito a pena. Então, Jaque, muito obrigado pelo convite, Rê pela mediação, a secretaria, o projeto, incrível. Estou muito feliz de ter participado e estou aberto a outros convites em outros momentos também, para a gente continuar o papo. Gratidão, Janaína, Gênesis. Agradeço também o convite de Janaína, secretária. É sempre uma honra para Pontos Diversos, desde a nossa participação na certificação, como está em todos os eventos. Então, agradeço demais. Conheçam a Pontos Diversos também, www.pontosdiversos.org. E agora, com muita honra e solenidade, para esse momento de encerramento, né, eu convido a equipe da CEMUR, né, que representam aqui a Alisson Sodré, coordenador, Antônio Carolino, subsecretário, e a professora Ivete Sacramento, a secretária municipal de reparação. E agradeço demais a Jaqueline também. Secretária, por gentileza, nos honre com a sua palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero fazer um agradecimento a Janaína Gama, a Gênesis Honorato, por essa belíssima e ilustrativa palestra, essas duas falas, esse diálogo tão real, tão contundente, que vai de encontro a todos os nossos anseios do selo da diversidade da Prefeitura Municipal de Salvador. Quero agradecer muito a sempre parceria de Renata, da Pontos Diversos, com essa experiência que sempre traz essa contribuição para todos nós aí. E dizer, Gênesis, que cada pessoa aqui, esse nome que aparece aqui do lado, são parceiros, de fato, do selo da diversidade e das empresas que promovem a diversidade em cada local. Eu digo que é uma espécie de soldado em cada empresa, que a gente faz um trabalho de dentro para fora. Então, todos esses representantes que compõem o comitê das empresas, que são empresas parceiras nesse desenvolvimento da diversidade étnico-racial na cidade de Salvador. Essas empresas nos ajudam, como Prefeitura Municipal de Salvador,
a implantar a diversidade e a inclusão das pessoas negras em cada empresa. Então, nós estamos em 2 fases. A primeira fase do selo foi essa fase da gente, a gente fazer com que as pessoas, as empresas, os empresários, entendam que precisavam, numa cidade com 82% da população negra, a gente ter essa cultura e essa população negra presente nas empresas. A primeira foi essa sensibilização. A segunda fase do selo da diversidade é a fase de dizer assim, não basta você empregar, você tem que saber quem é que está sendo empregado e que contribuição dessa pessoa para o desenvolvimento da empresa, do produto da empresa e da sociedade de Salvador. E essa terceira fase que a gente está, que eu digo que o selo da diversidade está numa fase acompanhando esse movimento mundial de inclusão da diversidade, que não basta incluir, você tem que saber quem você está incluindo e para que você está incluindo, e que a pessoa incluída entenda o seu papel dentro dessa empresa. Então, esse é o selo da diversidade, não é só uma certificação. E a gente todo dia diz que não é só uma certificação, é a empresa saber o compromisso que essa empresa tem ao receber a certificação do selo da diversidade étnico-racial. E aí eu aproveito a oportunidade para agradecer a cada representante de cada empresa aqui com esse papel de incluir e dizer por que está incluindo a população negra da cidade de Salvador. Então, muito obrigada a todos e a todas. Espero contar com os senhores em outras oportunidades, porque esse diálogo foi pequenininho para vocês espelharem o universo da experiência e do conhecimento que vocês têm. Eu anotei muita coisa aqui que eu não sabia, porque eu estou em outro patamar, viu, Jefferson? Sou patamar mais de uma pessoa de chegando a 70 anos, mas que vocês vão continuar e dar mais essa experiência, e cada um é um baluarte dessa luta, eu chamo luta, porque a gente não vai dizer que é um enfrentamento, a gente está lutando ainda para que cada dia mais as nossas pessoas negras tenham oportunidade de espelhar suas capacidades. Isso é que nos importa. Então, não basta abrir a porta da oportunidade, ela vai muito além, ela tem que se estender para que não haja volta, para que o cidadão que entre não tenha vontade de sair. Muito pelo contrário, esse cidadão que a porta foi aberta, a inclusão, ele tenha o direito de mostrar as suas capacidades. Muito obrigada a todos e a todas, eu estou muito feliz com esse evento. Agradeço ao nosso subsecretário Antônio Carolino, que está aí, ao nosso coordenador de políticas transversais, Alisson Sodré, e a contribuição sempre efetiva de Jaqueline Sobral, da Secretaria Municipal da Reparação. Devolver à população negra aquilo que historicamente lhe foi tirado. Por isso que nós estamos aqui, vivos e atuantes e vigilantes como sempre. Boa tarde a todos e a todas. Alisson, Antônio, vamos dar uma palavrinha para encerrarmos? Não, sempre muito difícil falar depois da magnânima reitora Ivete Ávila de Sacramento. É só agradecer mesmo a participação de todos vocês, a nossa supervisora do Selo da Diversidade, que há uma semana não dorme, nervosa, ansiosa para esse evento, ainda mais a responsabilidade de conseguir conectar vocês
Então, eu queria de verdade agradecer a Jaqueline publicamente, né, porque não basta só militar na esfera pública. Muitas vezes, para que esses eventos aconteçam, para que coisas com essa magnitude tomem a amplitude que é necessária, precisamos de dedicação. Então, nós somos poucos aqui na Prefeitura Municipal de Salvador, na CEMUR, porém, o nosso trabalho é para 82% dessa população negra dessa cidade. E, como bem a professora frisou, ficamos aqui como espectadores, ouvindo terminologias técnicas para ainda mais enrobustecer o nosso trabalho e a dinâmica dentro das corporações. Muito lindo vocês abrir um painel com essa diversidade, homens e mulheres, negros e negras, e que conhecem também dessa dinâmica. Então, eu agradeço a vocês, fundo do meu coração, pela oportunidade de vê-los e ouvi-los, né, porque eu sei o quanto é difícil ter uma palestra desse no ambiente corporativo, e vocês gentilmente cederam o tempo de vocês para levar às nossas corporações, às outras empresas que estão dentro do selo, essa mensagem. Muito obrigado. Bom dia. Também, assim como o Adson, eu quero me associar às palavras da nossa secretária Ivete Sacramento, parabenizar toda a equipe da CEMUR, na pessoa de Jaqueline, do nosso coordenador Adson Sodré, e agradecer também aos nossos colaboradores, às empresas, parceiras e amigos aí, nesse trabalho valoroso que a CEMUR vem fazendo, e dizer aqui, registrar, que essa capilaridade só foi possível e é possível graças à gestão da nossa secretária Ivete Sacramento, que nos dá essa oportunidade de poder vivenciar esse momento único. Nessa palestra aqui, eu ouvi Janaína Gama e Genilson Honorato. Então, feliz e alegre, e saber que estamos no caminho certo, que não vamos retroceder e que em breve estaremos todos lá. Perfeito. Muito grata pela fala de todos. Quero parabenizar a Jaqueline por orquestrar esse evento maravilhoso. E quero encerrar agradecendo a participação e a presença de cada pessoa que esteve aqui e encerrar dizendo, professora, você está no patamar de referência para cada um de nós. Então, muito, muito obrigada. Um grande abraço para todas e todes. Tá no mudo, Jaque. É verdade. Obrigada a você, Gênesis. Obrigada, Janaína, por aceitarem esse convite. Foi muito maravilhoso. Assim, os comentários estão sendo ótimos, que eu chego aqui pelo WhatsApp também. Obrigada mesmo por essa participação. E obrigada a todos que estão aqui conosco, né? Que vocês predispuseram estar aqui. A gente chegou quase a 100 pessoas. Eu acho que foi um excelente evento. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Jaque. Obrigada, Gênesis. Obrigada, Rê. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.